Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto que autoriza o governo a compensar dívidas com as concessionárias de serviços públicos de energia, telecomunicações e fornecimento de gás canalizado e fornecedoras de combustíveis através dos débitos já vencidos ou a vencer, relativos ao ICMS devido por essas empresas. A compensação deve ser feita em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de junho de 2018. O texto prevê que o Poder Executivo deve enviar à Alerj uma planilha com o valor dessas parcelas. Também determina que a compensação deve garantir o repasse dos percentuais destinados aos municípios, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O projeto recebeu 66 emendas e volta à pauta para a votação final. Foi aprovado o projeto do deputado Dr. Giulianelli, que autoriza o governo a criar o selo Empresa Solidária com a Vida. A ideia é reconhecer o trabalho das empresas que desenvolvem programas de esclarecimento e incentivo aos funcionários para doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos humanos. O texto segue para análise do governador. Pet shops, clínicas, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar imediatamente a Delegacia de Polícia Civil ou especializada quando detectarem indícios de maus-tratos dos animais atendidos. Quem descumprir a regra pode ser multado. A proposta do deputado Geraldo Pudim foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Luiz Martins quer alterar a lei que garante ao usuário do metrô o direito à devolução do saldo existente no cartão. A mudança prevê que os passageiros possam recarregar os cartões apenas nos guichês das estações, com o valor exato da passagem ou valor que complete o saldo existente para o pagamento da passagem, e não o valor mínimo de R$ 5,00, como é feito atualmente. A matéria recebeu 7 emendas e retorna às comissões. A divulgação do Disque 100 para denúncia de violência contra criança e adolescente deve se tornar obrigatória nos cinemas do Rio de Janeiro. A informação deve aparecer na tela do cinema, antes do filme, em painéis eletrônicos, cartazes em local de grande circulação do público e dos ingressos. Quem desobedecer a norma pode ser multado. O texto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. O abuso sexual contra a criança, os crimes de maus tratos contra a criança, todos esses crimes são praticados por conhecido. Então é importante que a população como um todo se assenhore desse número e através dele possa levar informação para que as autoridades possam coibir a violência praticada contra a criança e adolescente. Oficiais de justiça responsáveis pela execução de mandados judiciais podem ter passe livre nos transportes. O projeto do deputado Luiz Paulo foi aprovado e segue para a sanção do governador. Quando você tem um emprego, da sua remuneração sai o ir e vir um emprego. Mas se desse emprego que você paga a remuneração do ir e vir, você sai diversas vezes para outros locais, quem paga? Não pode ser o bolso desse cidadão. Até porque a Justiça Federal já contempla tal atividade. Se existe um fundo de transporte, onde existe a questão da discussão do subsídio, é justo que esses profissionais tenham essa cobertura. O deputado Benedito Alves quer obrigar o governo do estado a tomar medidas para prevenir os casos de anemia por privação de ferro. O objetivo é fazer um acréscimo de ferro elementar no leite de vaca distribuído às crianças da rede pública estadual. A proposta foi aprovada em primeira discussão. As secretarias estaduais de Saúde, Esporte e Lazer poderão criar programas de incentivo à prática de atividades físicas e de esclarecimento sobre os prejuízos causados pelo sedentarismo. Devem ser feitas campanhas, palestras e orientação sobre o tipo de atividade física mais adequado para cada pessoa. O texto também do deputado Benedito Alves foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para outra votação. Os hospitais estaduais podem ganhar painéis de captação de energia solar. O prazo para adaptação das unidades de saúde será de 2 anos a partir da publicação da lei. A matéria do deputado Felipe Soares foi aprovada em primeira discussão e volta à pauta para mais uma votação. Atualmente, muitas pessoas estão buscando por fontes alternativas, mais limpas, mais renováveis, que causem menos estragos para o meio ambiente
e que tragam o mesmo resultado. Estabelecimentos que comercializam medicamentos podem ser obrigados a manter um sistema de coleta de embalagens de remédios vencidos ou vazios. O local para o descarte desse material deve ser de fácil acesso e adequado para receber essas embalagens. Elas também devem ser destinadas para indústrias especializadas em reciclagem ou para incineração, de acordo com as normas de resíduos sólidos urbanos. O projeto do ex-deputado Milton Rangel foi aprovado em primeira discussão. O artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das infrações por falta de vistoria dos veículos, pode ser regulamentado. O texto do deputado Fábio Silva estabelece que os proprietários e condutores terão o direito de recolher às suas custas, com reboque ou semi-reboque, o veículo para local apropriado até que seja feita a regularização do licenciamento. A medida não interfere em multas e outras penalidades aplicadas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovada a proposta que cria o selo Empresa Humanitária, que vai beneficiar com incentivo fiscal as empresas que criarem projetos sociais e reciclagem voltados à população carente que mora a uma distância inferior a 6 quilômetros dos lixões. O selo terá validade de 1 ano e poderá ser utilizado para divulgar os produtos e serviços das empresas, que também devem, por exemplo, desenvolver ações com crianças e adolescentes nas áreas próximas aos lixões. A iniciativa dos deputados Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Felipe Soares, Geraldo Pudim, Tio Carlos e dos ex-deputados Dr. Sadi Noel e Tiago Mohamed foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. Os registros de ocorrência elaborados pela Polícia Civil deverão ter campos obrigatórios para colocar informações sobre a existência de gravidez ou de filhos de até 12 anos de idade das pessoas presas ou apreendidas. O objetivo é garantir que as mulheres nessas condições possam ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, como determina o Código de Processo Penal Brasileiro. O texto dos deputados Eliomar Coelho, Enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira e Zeidan foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. É muito difícil para uma mãe, seja em que idade for, saber que os seus filhos estão sofrendo pela situação, porque elas passam. Fora que, se dentro da do próprio cárcere já tem a própria falta de condições físicas, ambientais ali para que elas possam ter uma qualidade de saúde melhor, isso dificulta a ida dessas crianças. É garantir que todas as mulheres que tenham filho até 12 anos, que elas passem a ter a condição de prisão domiciliar para que elas cuidem realmente dos seus filhos. Aprovado o projeto da deputada enfermeira Rejane, que estabelece o dia 14 de março como o Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Faz 3 meses, na data de hoje, do assassinato brutal de uma vereadora, e que não tem até hoje a mínima informação sobre quem foi os assassinos. Quanto mais a deliberação e a informação de quantas mulheres são assassinadas, mulheres negras assassinadas todos os dias. Condomínios residenciais que têm o espaço de academias deverão ter um responsável técnico registrado no Conselho Regional de Educação Física. O responsável deve ser, obrigatoriamente, um profissional de educação física. O objetivo é garantir a integridade física e a segurança dos moradores durante a prática dos exercícios físicos. O projeto do deputado Conte Bittencourt foi aprovado e volta ao plenário para mais uma votação. A responsabilidade técnica de um profissional para a montagem dessa academia. Se os equipamentos são os adequados para aquele objetivo que está sendo montado a academia, se para a faixa etária envolvida naquele condomínio, apenas para ter mais zelo com a questão da vida, preventivo. O profissional de educação física tem esse preparo para indicar ao condomínio e ter a responsabilidade técnica naquela indicação do tipo de equipamento para aquele espaço. É apenas essa a obrigatoriedade, não é a presença constante de um profissional formado em educação física. Os alunos de nível médio dos cursos técnicos na modalidade de ensino subsequente podem ser incluídos no benefício do passe livre dos transportes intermunicipais. A proposta dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Gilberto Palmares, Paulo Ramos,
Silas Bento, Tio Carlos, Valdec Carneiro, Carlos Mink, Zeidan e Márcio Pacheco, foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Muitos alunos pegam duas conduções para poder ir estudar. O ano passado, a casa batalhou o ano inteiro, porque existia um decreto do governo querendo cortar o passe livre para os alunos das escolas técnicas federais e para as escolas públicas municipais. Nós brigamos e aprovando uma lei garantindo o direito a esses alunos. Agora vem com a história de que os alunos chamados subsequentes, esse nome difícil, são alunos que terminaram o ensino médio, mas continuam estudando, fazendo, por exemplo, um profissionalizante. Então, também esses alunos devem ter garantido o seu direito à gratuidade na passagem. No expediente final, o deputado Luiz Paulo questionou o acordo entre a Prefeitura do Rio e os rodoviários, que fizeram uma greve de 24 horas na última segunda-feira, o que deve resultar no reajuste das passagens. Com o tempo, a Justiça do Trabalho passou a ser a mediadora das greves promovidos na iniciativa privada, das greves entre os trabalhadores e os patrões. Eles que deviam fazer, a Justiça do Trabalho que faz a mediação. Aqui no Rio foi diferente. Fizeram uma greve de 24 horas, suspenderam a greve, a Prefeitura entrou como mediadora, deu 9,72% de reajuste na tarifa, e o prefeito veio a público dizer que isso não ia pesar para o usuário, porque existia o Vale Transporte. Como o Vale Transporte, né, não onerasse o bolso do pequeno empresário e do cidadão. 9,72 é um aumento extorsivo. Por isso que eu acho um cheiro ruim nessa negociação, que merece uma investigação. Merece mesmo. E tanto é que hoje uma força-tarefa do Ministério Público Estadual conseguiu, com uma medida liminar, suspender esse aumento abusivo da tarifa do ônibus municipal.